Bom dia, bom dia. O senhor está desligado. Meninos, vocês foram rápido demais. É, realmente, meu áudio estava desligado. Bom dia. Bom dia, bom dia. A Aí, última do ano, né? Essa aula? é o quê? A última de hoje. Vocês estão numa boa. Do ano. Do ano não, viu? Do ano não. Nem vem que não tem. Ô, rapaz. Ainda não. Quando for do ano, eu vou soltar fogo já na frente da escola. Oxe, eu vou pra lá. Com certeza, eu já disse a você. Aqui Bom agora, dia, professor. inglês do oitavo. Oi. Bom dia. Bom dia, Joãozinho. Que vai pular de paraquedas. Meu Deus, quem tem coragem de pular de paraquedas? Eu não tenho, não. Eu que tenho coragem de pular de paraquedas. Deus me livre, teu não, viu? Quem é que vai pular? Quem vai É pular, hein? Joãozinho, João Victor, do. Ah, meu Deus! João Bom Victor, dia. ele disse que tem vontade de pular de paraquedas, tem vontade de paraglide, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Menino do céu. Eu não, viu? Nem eu. Deus me livre. Só em pensar dá logo uma aflição. É verdade. Me Bom livre. dia, Gil. Pronto, Bom dia! boa aula aí, viu? Ah, pra você também. Ô, Gil. Oi! Bom dia. Bom dia! Olha, nós fizemos 10 questões já, não foi? Foi, Então, agilizando, já fez. foi. Terminamos as 10 questões. Como eu sempre digo, essas 10 questões, elas estão misturadas nos dois assuntos, né? Que é sobre o primeiro assunto, foi foi o descolamento, quer ver? Descolamento. O primeiro assunto foi a descolonização da Ásia e da África. E o segundo assunto foi sobre a Guerra Fria, né? O fim da Guerra Fria, né? Então, como é que se diz? Esses dois assuntos, Gil, essas eu vou questões que eu olhar dei. assim direitinho as fotos para ver se tava batendo, porque eu vi umas fotos que não tava batendo, não, viu? E outras que tá Ei, incomodando. da prova é? Oi? Da prova? Da prova. Eu enviei outra agora de manhã. Tá Vice? certo. Vou olhar agora. Aí é assim, olha, aí é assim, sabe, Marconildo? Hum, Tem a primeira parte, é o cabeçalho, aí tem dizendo o nome da prova. Aí aqui tá no meio, ainda é a continuação. eu E o sei, final, eu sei. Mas só que tem duas vezes de sexto ano. Tu olhou das outras? ciências não, ciências e história não. Não, era duas histórias. Era? Então pronto, mas hoje eu já olhei, já estava olhando ainda há pouco um pedaço. Aí tá, mandei tudo direitinho, mandei história sexto, ciência sexto. Aí mandei história sétimo, oitavo É. e nono. E até Viu? aí, pronto. Aí mais tarde eu converso contigo. Tá bom, tchau. Tá, tchau. Sim, aí, como eu falei, né, foram duas questões. Essas duas questões eu fiz o exercício. Do primeiro e segundo, digamos, eu fiz 5 de um, 5 de outro. Agora pode estar misturado, mas é um questionário muito bom, vocês vão estudar por ele. Aí eu tenho um restinho ainda da leitura por fazer. Então, eu acho assim, como a gente vai ter aula ainda até não sei quando, né? Então, deixa esse exercício aqui, não vou passar outro agora, para não misturar. Só vou passar outra semana que vem. É melhor eu ler, né, terminar a leitura, do que eu tenho para terminar. Termino mais leitura todinha do que eu tenho para terminar desse assunto aqui, porque tem ainda a China em transformação, o mundo pós-Guerra Fria, eu tenho globalização e novas alianças, neoliberalismo, e tenho neoliberalismo, e tenho as grandes os grandes conglomerados. Então, eu leio esse daqui,
E quando for na próxima aula, já como a gente já está perto das provas, para não misturar tanto, não fazer tanto exercício, aí eu leio. Na próxima aula, eu faço um exercício com vocês, que esse assunto é um assunto que continua, mas não é um assunto de prova. Eu digo assim, um assunto de prova por quê? Porque os assuntos de prova eu gosto de pegar aqueles que chamam mais atenção, né? E esses aqui chamam, tem umas coisas aqui que chamam, mas não dá tanto para mim, para a prova, eu não gostei. Então, eu tenho a leitura aqui, o fim da União da Soviética, ainda vai cair na prova ainda, isso aqui. Ainda é um assunto de prova, isso aqui, o fim da União Soviética. Mas como o resto da leitura não tem assim muito na prova, não. Mas eu vou ler e a próxima aula eu faço um exercício a partir desse assunto aqui, a China em transformação. Viu? Gil, Oi. pode dizer qual os assuntos que vai cair na prova? Então, vou dizer, peraí, vou dizer, Marcos. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quem fizer a recuperação na prova, não vai ser a mesma prova, não, viu? Vai ser outro assunto, tá certo? Porque como eu ainda tenho o resto do assunto, vai ser. Aí eu digo qual são. Vou dizer o assunto da prova. É o que nós já fizemos. Peraí, viu, Pedro? É a descolonização. É o assunto da prova, é a descolonização da Ásia e da África. Só? Não, vou dizer o outro, são dois assuntos. E o fim da Guerra Fria e a globalização. Então, vai ser esses dois assuntos. O exercício que eu passei a semana passada, de revisão, são sobre esses dois assuntos. Sobre a descolonização e sobre o fim da Guerra Fria. Está misturado, digamos. 5 de um, 5 de outro. Agora está tudo misturado. Viu? Aí, hoje eu tenho um restinho da leitura para fazer. E depois que eu fizer esse restinho da leitura, aí na próxima aula eu faço o exercício dele. O Gil. Só vai ter mais um não, aliás, só vai ter uma aula da senhora, né? Hoje. Hoje só tem uma aula. Aí na próxima aula, eu passo o exercício do que eu estou lendo hoje. Eu vou fazer uma leitura, terminar, porque até mesmo eu ainda tenho até um capítulo ainda, mas é um capítulo que eu tenho, o último capítulo de todos. Assim, não é um assunto de prova. Eu não achei que é um assunto de prova. Entendeu? Eu gosto de botar assim, a redemocratização e globalização. Aí eu não achei que era um assunto de prova. Não gostei. Aí por isso que eu só botei dois capítulos. E esse que eu tenho aqui é sobre só negócio de política, Dilma, Sarney. E eu não gosto desses assuntos para prova. Não gosto, não. E é pouquinho, ele é bem pequenininho também, mas é mais de política. Eu vou terminar o assunto da Guerra Fria, né? O assunto da Guerra Fria. E esse assunto que eu vou terminar, aí na próxima aula eu faço um questionáriozinho sobre ele e depois eu leio o que eu estou dizendo para vocês, o último assunto que eu tenho. Que eu não gosto muito desses assuntos políticos para prova, não. Entendeu? Aí eu não botei nenhuma coisa. Outra coisa também, se alguém ficar em recuperação, não, não vou botar o mesmo assunto, digamos, a mesma prova não, viu? Eu vou mudar. Vai ser o mesmo assunto, mas já com outras coisas que tem diferente. Não vai ser, digamos, recuperação, a mesma prova, não. Viu? Aliás, não sou eu que digo, né? Mas a gente tem uma reunião e sempre acontece isso.
Então, o assunto hoje que eu vou continuar é a China em transformação. É a continuação da Guerra Fria, né, do fim da Guerra Fria. Que ele é muito extenso, que eu disse para vocês, então divido em duas vezes, essas duas vezes divididas. Terminei, fiz exercício e fiz a revisão com cinco questionários dele e 5 do outro. E hoje eu continuo a China em transformação. A desintegração do bloco soviético não significou o fim do socialismo ou do comunismo. Em alguns países, governos socialistas buscaram novos caminhos para sobreviver e alcançar o seu desenvolvimento. Foi o caso de Cuba, Vietnã, China e Coreia do Norte, entre outros. Vamos analisar o caso da China, que após reformas econômicas, tornou-se uma potência industrial e financeira no início do século XXI. Desde a década de 1950, o governo chinês procurou se distanciar da União Soviética, buscando uma atuação independente no campo dos países socialistas. Na década seguinte, para obter apoio popular, Mao Tse-tung, socialista, Mao Tse-tung, liderou um grande movimento conhecido como Revolução Cultural, que envolveu toda a China e fortaleceu seu comando sobre o país. Ao mesmo tempo, seu regime perseguiu, torturou e até mesmo executou intelectuais e artistas que se opunham ou eram acusados de se opor aos rumos das transformações. Com a morte de Mao Tse em 1976, o governo passou para as mãos de Deng Xiaoping, que adotou a política das quatro modernizações, incentivando a indústria e a agricultura, a ciência e a tecnologia. Procurou ainda anular a influência de Mao, revertendo a coletivação no campo e nas cidades. Também incentivou o desenvolvimento da iniciativa privada sob o controle do Estado e a importação de tecnologia dos centros capitalistas, sobretudo dos Estados Unidos, do qual se aproximou. A transformação no encontro, porém, não foram acompanhadas de uma abertura prática. As mobilizações populares contra a ordem instaurou pelo Partido Comunista Chinês continuaram a ser reprimidas violentamente, como aconteceu com o massacre na Praça da Paz Celestial, em 1989. Na passagem para o século XXI, as autoridades chinesas continuaram aliando o discurso socialista e praticavam a economia típica do capitalismo, naquilo que denominaram socialismo, com características chinesas. O contínuo crescimento da economia chinesa, em uma média superior
a 75% até 2013, tornou-se o país, desde 2010, a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e na frente do Japão. Então, aqui a gente está vendo já a transformação da China. Como foi? Como ocorreu essa transformação da China, né? Ele disse que a desintegração do bloco soviético não significou o fim do socialismo ou do comunismo. Em alguns países, governos socialistas buscaram novos caminhos para sobreviver e alcançar o seu desenvolvimento. Foi o caso de Cuba, Vietnã, China e Coreia do Norte, entre outros. Aí diz, o caso da China, após reformas econômicas, tornou-se uma potência industrial e financeira no início do século XXI. Desde essa década de 1950, o governo chinês procurou se distanciar da União Soviética, buscando uma atuação independente no campo dos países socialistas. Na década seguinte, para obter apoio popular, Mao Tse liderou um grande movimento conhecido como Revolução Cultural, que envolveu toda a China e fortaleceu seu comando sobre o país. Ao mesmo tempo, seu regime perseguiu, torturou e até mesmo executou artistas que se opunham ou era acusado de se opor ao rumo das suas transformações. Então, olha só, a gente está vendo, né, como ocorreu essa transformação da China. Mas aí depois, com a morte dele, né, veio outro governo e passou, fez tudo diferente, né, que foi o Deng Xiaoping, que adotou a política das 4 modernizações. Ele incentivou o quê? As indústrias, a agricultura, ciência, tecnologia, tudo que não tinha antes, ele incentivou e fez, né? Procurou ainda anular a influência de Mao Tse, né? Aquele negócio que ficou ainda tinha gente ainda. Porque tem uns que é ruim, que a gente acha ruim, mas tem outros que acham bons. E aí vai, né? Aí ele procurou anular essa influência de Mao Tse, né? Revertendo a coletivação no campo, nas cidades, né? Incentivou o desenvolvimento da iniciativa privada, né? Do controle dos estados, e por aí foi. E a transformação na economia, né? E uma abertura política. Depois, o que fez? Na passagem para o século XXI, as autoridades chinesas continuaram aliando aos discursos socialistas a prática econômica e do capitalismo, naquilo que denominavam o socialismo com a característica chinesa. Aí, o contínuo crescimento da economia chinesa em uma média superior a 75%. E em 2013, tornou o país, desde 2010, a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e à frente do Japão. Então, foi uma transformação muito grande, né? O que aconteceu na China. Aí, o mundo pós-Guerra Fria. Esse aqui é um outro título. O mundo pós-Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, bipolaridade do mundo se desfez e os Estados Unidos se tornaram a maior potência do planeta. Firmando seu poderio, os estadunidenses se envolveram em novos conflitos internacionais, como a guerra no Afeganistão, iniciada em 2001, e a ocupação do Iraque em 2003 a 2011. Esses conflitos provocaram enormes gastos estimados em 4,4 trilhões até 2014. O 11 de setembro e o Afeganistão.
No dia 11 de setembro de 2001, terroristas sequestraram 3 aviões de passageiros e os lançaram contra dos grandes edifícios de Nova York. As Torres Gêmeas de World Trade Center e o Pentágono nos arredores de Washington. Um quarto avião, que também foi sequestrado, caiu na Pensilvânia, provavelmente abatido pelas forças aéreas enquanto se dirigia para a Casa Branca. Os ataques que visaram aos principais símbolos do poderio econômico e militar dos Estados Unidos deixaram milhares de mortos e expulsaram a vulnerabilidade da nação mais poderosa do mundo. A responsabilidade dos atentados foi assumida pela Al-Qaeda, força terrorista fixada no Afeganistão e apoiada pelo grupo governamental Talibã. Em resposta aos estadunidenses, invadiram o país asiático e deram início à primeira guerra declarada do século XXI, que culminou com a queda do Talibã e o estabelecimento de um novo governo no Afeganistão, no final de 2001. Ainda assim, as tropas da OTAN permaneceram num país que conheceu uma grande instabilidade política e militar nos anos seguintes. Em março de 2018, os Estados Unidos ainda mantinham soldados no Afeganistão. Então, olha só, isso aqui o 11 de setembro, ainda hoje falam, né, sobre esse atentado do 11 de setembro que aconteceu, né? E foi esse atentado que derrubou as Torres Gêmeas. E, como se diz, então, ele disse que ainda foi uma continuação, né, da guerra. Os ataques avisaram os símbolos do poderio econômico e militar dos Estados Unidos, deixando milhares de gente mortos. Isso aí até hoje a gente escuta falar, né? Então, vamos continuar. Então, vem a globalização e a aliança. A globalização e novas alianças. O ponto de vista econômico, a supremacia do capitalismo no pós-Guerra Fria estimulou as trocas financeiras, comerciais entre as nações e a integração dos mercados no mundo inteiro. Esse processo em que todos os países do planeta se interligam cada vez mais. Ficou conhecido como mundialização capitalista ou globalização. Na prática, porém, buscando desenvolver suas economias, as nações formaram novas alianças, não mais concentradas em questões políticas ideológicas, como a Guerra Fria, e sim, predominantemente em interesses econômicos. Das diversas alianças, ganharam força aquela que apontavam para uma economia mundial multipolar. Alguns blocos se descartavam nesse novo arranjo mundial. NAFTA, ou Tratado Livre Comércio da América Norte, integrado Estados Unidos, Canadá e México, sob a lideração dos Estados Unidos. União Europeia, liderado por Alemanha, França e a Inglaterra. E o bloco da região do Pacífico, sob a lideração do Japão. Então,
questões políticas financeiras mundiais passaram a ser debatidas pelo grupo dos 7 ou G7, um colegiado informal que reúne as 7 grandes potências capitalistas: Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Japão. Em 1998, a Rússia foi admitida no grupo que passou a se chamar G8, mas foi excluída em 2014, após a anexação da Coreia, província ucraniana. Nos anos 2000, cresceu também a importância política do grupo dos 20 ou G20, grupo dos 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Ao mesmo tempo, ganharam relevância os países denominados emergentes, que formaram o BRICS, tendo grande destaque pela China. Para regular suas regiões, os líderes dos países capitalistas têm contato com poderosos organismos supranacionais, como a Organização Mundial do Comércio, que supervisiona o comércio internacional, e o Fundo Monetário Internacional, que procura auxiliar os países em dificuldades e controla a crise internacional, entre outras funções. Então, aqui a gente está vendo a globalização com as novas alianças, né? Então, essas novas alianças foram os novos países em que eles, né, fizeram esses tratados, né, de comércio, de importar, de exportar, a liderança do comércio, né? Então, foram isso, a globalização. As alianças centradas em questões, né, da política, da ideologia, né? Então, foram predominantemente interessadas na economia. E aí a gente viu as questões políticas e financeiras mundiais que passaram a ser debatidas, né? Eles criavam os grupos e aí botavam, né, aqueles que estavam liderando, né? Os que não tinham tanta liderança saía, né? E aí nós vimos. A Organização Mundial do Comércio também, né? Supervisionava o comércio internacional, né? E o Fundo Monetário Internacional também, que é o FMI, né? Agora nós vamos, o outro assunto é o neoliberalismo e as crises econômicas. O neoliberalismo, para definir a economia capitalista, as organizações empresariais passaram a ocupar espaços e realizar tarefas reservadas aos estados que diminuíram sua intervenção sobre a produção, o comércio e as finanças de seus países. Com isso, valorizou-se a economia de mercado em uma política denominada neoliberalismo, que economia mercado de neoliberalismo, que destaca-se a necessidade da abertura da economia aos investimentos estrangeiros diretos. Sugere a definição da participação de estados na economia para permitir maior autonomia ao setor privado.
Nas últimas décadas do século XX, a política neoliberal foi incentivada pelos governos conservadores de Margaret Thatcher. No Reino Unido, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Helmut Kohl, na Alemanha. A adoção do neoliberalismo, contudo, não evitou novas crises econômicas que se proliferaram a partir da última década do século XX. No México, foi em 1994 a 1995, no Sudeste Asiático. Em 1997, na Rússia. Em 1997, no Sudeste Asiático, né? Na Rússia, foi em 1998. No Brasil, foi em 1999. Na Turquia e na Argentina, foi em 2000 a 2002. Gerando maior endividamento desses países e o empobrecimento de suas populações, buscando contê-las. Muitos governos retomaram medidas intervencionais na economia, na tentativa de reverter as práticas neoliberais. Em 2008, teve início nos Estados Unidos uma crise financeira de grandes proporções, com resultados assistiu-se à quebra do banco, de diminuição de investimentos na produção, falência e desemprego, que se alastrou para outras economias do mundo nos anos seguintes. Vários países da Europa também entraram em crise, o que pôs em risco a zona do euro e ampliou o desemprego e as dificuldades sociais no continente. Desde 2008, Grécia, Portugal, Espanha e Itália enfrentaram grandes dificuldades econômicas. Os empréstimos da União Europeia a esses países foram condicionados a corte de salários e de aposentadorias, privatizações e diminuição dos gastos governamentais, incluindo demissões funcionárias. Em 2017, entretanto, França, Itália, Espanha e até mesmo a Grécia voltaram a crescer a economia dos países da União Europeia. Teve crescimento médio de 2,7%. Também afetados pela crise de 2016, após um plebiscito, o Reino Unido aprovou a Bretanha a saída da União Europeia, que passou a ser negociada nos anos seguintes. Então, isso aí é o neoliberalismo e as crises econômicas. Esse neoliberalismo é um termo. Foi um termo no final dos anos, né? 1980, né? Que empregava na economia e na política, como ele diz assim, né? E foi para dinamizar a economia capitalista, as organizações empresariais que passaram a ocupar espaços e realizar tarefas antes reservadas aos estados, que diminuíram sua intervenção sobre a produção e o comércio e finanças de seus países. Então, então ele diz assim: a economia, o mercado, em uma política
denominada neoliberalismo, que aí destaca-se a necessidade da abertura da economia aos investimentos estrangeiros diretos e sugere a diminuição da participação dos estados da economia para permitir maior autonomia ao setor privado. Então, isso foi o neoliberalismo, né? E em 2018, Grécia, Portugal, Espanha enfrentaram também grandes dificuldades econômicas, né? Fizeram empréstimo à União Europeia e por aí. Depois nós temos também o neoliberalismo na América Latina. Então, esse neoliberalismo e as crises econômicas ocorreram. Foi de 2000 a 2002, na Turquia. Em 1999, no Brasil. Em 1998, na Rússia. Em 1997, na Ásia. Né? Então, e agora tem o neoliberalismo na América Latina. Então, aqui, nos anos de 1970 e 1980, predominaram a recessão e a inflação alta, o que ampliou as desigualdades sociais na região. A estabilização monetária e o fim da inflação desenfreada só foram conseguidas nos últimos anos do século XX. No final da década de 1980, economistas das grandes instituições financeiras reuniram-se para debater a dívida da América Latina. Como resultado, produziram um conjunto de normas neoliberais, conhecida como Consenso de Washington, a serem adotadas para a recuperação dos países latino-americanos. Órgãos financeiros, órgãos financiadores para a recuperação dos países latino-americanos, como o FMI e o Banco Mundial passaram a exigir que os países tomadores de empréstimo, incluindo os de outros continentes, implantassem reformas econômicas baseadas nessas normas. Entre as medidas propostas estavam o favorecimento da livre circulação dos capitais e das mercadorias, a abertura das economias nacionais e o investimento internacionais e a redução dos gastos dos estados por meio da privatização de empresas estatais ou da diminuição do número de funcionários e serviços públicos. Essa remodelação reduziu consideravelmente a inflação, mas não promoveu crescimento nem diminuiu as desigualdades sociais. No final dos anos de 1990, havia cerca de 200 milhões de pobres na América Latina. E em 2002, a taxa de desemprego da região estava 10,5%. Até então, um dos maiores núcleos registrados. Então, continuando aqui. Ao longo da década de 1990, e da segunda
desculpe, peraí, ao longo da década de 1990 e da seguinte, os países da América do Sul e da Central procuraram formar blocos regionais como o Mercado Comum do Sul Mercantil, a Comunidade Andina e o Mercado Comum Centro-Americano. Eles buscavam ampliar as tropas econômicas regionais e aumentar a participação no cenário internacional, mas não conseguiram reverter a relativa subordinação às grandes economias capitalistas. Os graves problemas sociais e a queda do rendimento das classes trabalhadoras praticaram uma onda do protesto popular, em oposição às políticas neoliberais na Venezuela, no Brasil e na Argentina, no Equador, no Paraguai e no Uruguai. Os processos eleitos ocorridos entre os anos 1990 e a década seguinte resultaram a vitória de candidatos de esquerda ou centro-esquerda, crítico desses práticas, mesmo sem abandonar completamente o neoliberalismo. Esse governo comprometeram a rever os programas de desenvolvimento adotados e as condições socioeconômicas. Então, esse é o neoliberalismo na América Latina. Ele disse que foi em 1970 a 1980, né? E teve a predominância na recessão da inflação, né? De inflação, o que ampliou a desigualdade social da região. Então, a estabilização, né, desse sistema, né, e foi o fim da inflação desenfreada, que foram conseguidas nos últimos anos do século XX. Então, esse é o neoliberalismo na América Latina. Então, nós temos, e aqui nós temos os grandes conglomerados, né? Que são os dois últimos assuntos que eu vou ler. São os grandes conglomerados, certo? Então, é pequeno esses últimos assuntos, certo? Então, ele diz que no ano de 1990, grandes empresas multinacionais se espalharam pelo mundo, contando com a adoção dos políticos neoliberais em muitos países periféricos, principalmente na Ásia, na América Latina, em países lestes europeus, nesse novo contexto de abertura da economia. Porém, tais empresas mudaram seu perfil, deixando de ser corporação com sede em países e em vários territórios do mundo para tornarem conglomerados de empresas com representação em diversos países. Esses conglomerados são agrupamentos de blocos, viu? Como se chama, né? Os grandes conglomerados são agrupamentos de blocos. Então, eles fazem, né, os blocos como se fossem umas ruas. O resultado de todas essas transformações está na possibilidade de encontrar no mercado brasileiro, europeu ou em latino-americano um produto desenvolvido nos Estados Unidos, montado na China e utilizado com componentes vindo da Alemanha, da Coreia do Sul e do Japão. Então, os grandes conglomerados são os agrupamentos de blocos. Ele viu, aí tem esse A, bloco. Então, aí aqui, a última leitura é a crises sociais. É a última leitura aqui.
que tem, né? Para terminar o assunto. E como eu digo a vocês, aí da próxima aula eu faço o exercício, certo? Então, as crises sociais. É comum os grandes conglomerados internacionais garantirem os baixos custos de sua produção por meio da superexploração do trabalho. Em países como China, Indonésia e Brasil, são frequentes as denúncias da prática equivalente à escravidão em fábricas vinculadas a grandes marcas internacionais, tanto nos produtos eletrônicos como de vestuário. O desemprego é outro grave problema social, aumentando com a globalização no final do século XX. A Organização Internacional do Trabalho divulgou que estavam desempregados ou subempregos mais de 30% da população economicamente atual do mundo, formado por cerca de 1 bilhão de pessoas. No início de 2018, a OIT estimulavam um total de 192 milhões de desempregados em todo o mundo e tendências de aumentar para 192 milhões em 2019. Esse quadro colabora para manter elevados os índices da pobreza e a desigualdade e a criminalidade. Quanto à desigualdade no mundo, em 2016 e 2017, apenas 8 homens possuíram a mesma riqueza que a metade mais nobres da população mundial. 3, bilhões de pessoas. De toda a riqueza gerada nesse ano, 82% ficou com o primeiro mais rico, acentuando a desigualdade distribuindo da economia. Em uma ordem internacional em que o mercado passou a ser o eixo da vida, não é de estranhar a crescente valorização do consumo que define o status. Que define o status social e colabora para a destruição do meio ambiente pela exploração mal planejada dos recursos naturais, considerados que a população mundial já superou os 7, bilhões de habitantes, que ela cresce aproximadamente 80 milhões de habitantes a cada ano se o consumo crescente for mantido. Sem um modelo sustentável de produção, as fragilidades do meio ambiente serão